Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Renan Viana, aluno do Centro Universitário São Camilo, e essa é a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso para biomedicina. Esse trabalho ele foi orientado pela professora doutora Sandra Castro Pop. O tema escolhido foi a maior causa de morte do século XXI, doenças cardiovasculares aterotrombóticas condicionadas pelo perfil inflamatório de indivíduos obesos resistentes à insulina. É um tema interessante, apesar de complexo, mas que também tem uma extrema relevância para a sociedade, porque, como mesmo o título diz, é a maior causa de morte do século XXI. E o objetivo do trabalho foi, por meio de uma revisão bibliográfica, enfatizar a relevância da obesidade e a diabetes mellitus tipo 2 no desenvolvimento de doenças cardiovasculares aterotrombóticas, bem como as limitações da implantação de políticas públicas que visam prevenir o surgimento desse tipo de doença. O método utilizado foi uma revisão de literatura, utilizando livros disponíveis na biblioteca Padre Inocente Randrizini, do Centro Universitário São Camilo, além de artigos disponíveis nas bases de dados como PubMed e Cielo, entre os anos de 1979 e 2021. As palavras-chave utilizadas foram doenças cardiovasculares, obesidade, adipocinas, inflamação, resistência à insulina, aterosclerose e políticas públicas, tanto no idioma inglês quanto português. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano morrem cerca de 17,7 milhões de pessoas por conta de doenças cardiovasculares, o que representa cerca de 31% de todas as mortes do planeta. As doenças cardiovasculares são enfermidades do aparelho circulatório que cursam com alterações morfofisiológicas de múltiplas causas, que acometem tanto o coração quanto artérias, veias e vasos capilares, produzindo impacto negativo à saúde dos indivíduos. E com o advento da medicina e tecnologia, adultos e idosos que desenvolvem essas doenças possuem a chance de controlar alguns fatores de risco cardiovasculares, como pressão arterial e hiperglicemia, através de medidas farmacológicas, elevando a expectativa de vida e prevalência consequentemente. Em 2014, 10% das internações no Brasil foram causadas por doenças do sistema circulatório, sendo que 57% dos internados tinham 60 anos ou mais, o que confirma a correlação entre idade avançada e desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Conforme o avanço da idade, há um aumento da prevalência de doenças cardiovasculares. Isso significa que quanto maior o tempo de vida, maior o tempo de exposição aos fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são divididas pela Organização Pan-Americana de Saúde em doenças arteriais coronarianas, doenças cerebrovasculares, doença arterial periférica, doença cardíaca reumática, cardiopatia congênita e trombose venosa profunda. Embora a etiopatogenia dessas doenças estejam insuficientemente elucidadas, sabe-se que a aterosclerose está associada à progressão de todas elas. O desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares aterotrombóticas está ligado a eventos multifatoriais, conhecidos por fatores de risco cardiovasculares. Esses fatores podem ser considerados como tabagismo, estresse, sedentarismo, alcoolismo, maus hábitos alimentares, uso de contraceptivos femininos e obesidade. Ou podem ser considerados não modificáveis, como idade avançada, sexo, hipertensão arterial sistêmica, predisposição genética, além da presença de doenças de base, como diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, que parece com papéis de destaque na gênese desse distúrbio. Cerca de 80% dos óbitos por doenças cardiovasculares ocorreram em regiões de baixa e média renda. Portanto, o desnível socioeconômico faz com que indivíduos de classes desfavorecidas tenham mais chance de desenvolver essas doenças. Pensa numa dieta que é só carboidrato para uma criança. Eventualmente a criança só come bolo ou só faz uma alimentação que é rica em açúcar. Ela aumenta o risco de obesidade infantil e também o risco de diabetes tipo 2 na fase mais de criança e na adolescência. Então, a alimentação na primeira infância, nos anos iniciais, ela é fundamental para garantir a saúde do indivíduo ao longo da vida. Não obstante, estudos sobre padrões alimentares da civilização ocidental, coordenados por Ascar et al., indicaram forte ligação do consumo de alimentos de alta concentração de gorduras, açúcares e sódio com a probabilidade de progressão de fatores de risco cardiovascular, principalmente a obesidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de São Paulo, em 2020, a obesidade é uma doença crônica progressiva e recidivante, sendo considerada uma epidemia global que acomete cerca de 20,8% da população brasileira.
E o tecido adiposo, que antes era conhecido apenas pelas suas funções básicas de sustentação, de proteção mecânica, de armazenamento de triacilgliceróis e ácidos graxos e manutenção da temperatura corporal, na atualidade é reconhecido como uma glândula endócrina. Assume papéis endócrinos, paráquinos e autócrinos, participando da modulação do metabolismo. Pessoas com sobrepeso ou obesidade apresentam uma infiltração maior de células do sistema imune no tecido adiposo, principalmente na região visceral. Esses leucócitos que passaram a compor o tecido adiposo passam a produzir substâncias pró-inflamatórias, chamadas adipocinas. Essas adipocinas são um grupo de proteínas que realizam comunicação entre células direcionando informações específicas para as células-alvo, e são compostas por citocinas clássicas, fatores de crescimento, moléculas que regulam a resposta imune, pressão arterial, homeostasia vascular e metabolismo de carboidratos e lipídios. Além disso, essas adipocinas contribuem para o quadro de resistência à insulina, um fator de risco essencial para o desenvolvimento de hipertensão, aterosclerose, dislipidemias e diabetes mellitus do tipo 2. Essas moléculas bioativas não são exclusivamente produzidas pelo tecido adiposo, e como o número de sinalizadores proteicos produzidos nele aumentou rapidamente, fez necessário o surgimento de um termo coletivo para identificá-los e caracterizá-los. Dentre as adipocinas produzidas pelo tecido adiposo, algumas exercem papel pró-inflamatório, tais como fator de necrose tumoral, interleucina 6, inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, proteína C reativa, resistina, leptina, fatores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, proteína quimiotática de macrófagos, fator estimulante de colônia monocítica e dentre outros. Entretanto, uma proteína chamada adiponectina é a única conhecida por ser sintetizada no tecido adiposo e ter anti-inflamatória. Ela tem o poder de reduzir a quimiotaxia de macrófagos, de inibir a expressão de TNF-alfa, de inibir a adesão de monócitos, bem como diminuir a formação de células espumosas. Em contrapartida, ela é capaz de aumentar a produção de óxido nítrico pelos vasos sanguíneos. Apesar de suas particularidades e diferentes funções no organismo, todas as adipocinas pró-inflamatórias participam da geração da placa de ateroma de alguma forma, seja direta ou indiretamente. O fator de necrose tumoral, a proteína C reativa e alguns fatores do sistema renina-angiotensina-aldosterona são capazes de diminuir a biodisponibilidade e a síntese de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância vasoativa. Ela é capaz de preservar a integridade endotelial, uma vez que ela estabiliza as espécies reativas de oxigênio. Além disso, ela também é capaz de inibir a agregação plaquetária no local de lesão aterosclerótica, evitando assim a formação de trombos na parede das artérias. O fator de necrose tumoral, interleucina 6 e proteína C reativa assumem um papel de quimiotaxia em processos inflamatórios e estimulam a síntese de proteínas quimiotáticas. Já o fator de necrose tumoral, junto da resistina, proteína C reativa e alguns componentes do sistema renina-angiotensina, estão ligados à elevação suprafisiológica da pressão arterial, levando a um quadro de hipertensão arterial sistêmica, um dos principais fatores de risco cardiovascular do Brasil. Mas o fato é que essas adipocinas aumentam a expressão de endothelina 1 nos vasos sanguíneos, conhecida pelo seu papel vasoconstritor, o que aumenta a resistência vascular periférica e, consequentemente, a força de cisalhamento sobre o endotélio, causando lesões e processo inflamatório. Lembrando que o sistema renina-angiotensina-aldosterona também participa do controle hormonal da pressão arterial, através da eliminação de potássio e retenção de sódio e água nos túbulos distais dos néfrons presentes nos rins, aumentando o volume sanguíneo e pressão arterial consequentemente. O fator de necrose tumoral. Alguns fatores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, interleucina 6, leptina e resistina, acabam aumentando a expressão de algumas moléculas de adesão. Essas moléculas atraem leucócitos para a região subendotelial, fomentando o processo de diapedese e inflamação vascular, processo inicial da aterosclerose. Já o inibidor do ativador de plasminogênio está intimamente ligado à trombose, evento muito comum na aterosclerose. Essa adipocina é conhecida por ser chamada de PAI-1. O processo de coagulação, muito comum na aterosclerose, sofre regulação, tanto para que se inicie quanto para que se finalize. Ou seja, existe um balanço entre fibrinogênese e fibrinólise. Esse equilíbrio mantém a arquitetura vascular e o sangue fluido dentro dos vasos. A fibrinólise tem como principal função a remoção de coágulos, e isso é feito por degradação enzimática. O plasminogênio é uma proenzima que, uma vez ativada, dá origem à plasmina, uma enzima capaz de degradar a fibrina, o principal componente de coágulos.
Todavia, esse processo passa por ajustes. Enquanto o ativador de plasminogênio tecidual produzido pelo endotélio estimula a formação de plasmina e degradação de coágulos de fibrina, o pai inibe sua atividade, agindo como uma antiplasmina. Indivíduos obesos e portadores de diabetes mellitus tipo 2 apresentam altos níveis de PAI-1, levando-os a uma redução da atividade fibrinolítica e assim também a persistência de trombos em vasos sanguíneos acometidos pela aterosclerose. Uma das principais maneiras do excesso de adipocinas causarem doenças cardiovasculares é gerando resistência à insulina, ou seja, inibindo a resposta intracelular de translocação de transportadores de glicose nas células, levando a pessoa em estado clínico de diabetes mellitus tipo 2, e isso é feito pelo TNF-alfa e interleucina 6. Dentre todos os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares ateroscleróticas, a diabetes mellitus representa um dos fatores de risco mais danosos, tanto que homens acometidos pela diabetes mellitus tipo 2 têm pelo menos 2 vezes mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares do que indivíduos saudáveis, enquanto mulheres esse risco é triplicado. Em situação fisiológica, a insulina se liga à subunidade alfa do receptor de insulina disposto no meio extracelular. Em seguida, a subunidade beta, encontrada no meio intracelular, sofre uma autofosforilação no substrato 1 e 2 do receptor de insulina, mais especificamente em resíduos de tirosina. Em seguida, ocorre a fosforilação do fosfatidil-inositol 3-quinase, o qual é ativado e capaz de fosforilar o PIP2. Ao sofrer fosforilação, o PIP2 é convertido em PIP3, que por sua vez recruta a proteína PDK1 e a KT2. Em seguida, o PDK1 ativa o PKC, enquanto o AKT2 estimula a conversão do RAB-GDP em RAB-GTP. Ainda não se sabe ao certo como o PKC e o RAB-GTP estimulam a translocação de GUT4. No entanto, sabe-se que essas proteínas regulam eventos moleculares associados ao tráfego de vesículas contendo transportadores de glicose, permitindo a entrada de monossacarídeos nas células. Entretanto, indivíduos sobre o quadro inflamatório crônico induzido por adipocinas acabam desenvolvendo resistência à insulina, pois essas proteínas causam ativação de serinoquinases, como a quinase C1 N-terminal e a complexoquinase IKB. Uma vez que essas serinoquinases são ativadas pelo TNF-alfa, fosforilam resíduos de serina presentes no substrato de receptor de insulina. Isso promove alteração na sua estrutura e função, o que paralisa a sinalização de translocação do GLUT4, assumindo o papel inibitório na resposta à insulina, gerando um quadro de resistência à insulina e hiperglicemia. Esse quadro de resistência à insulina acaba conduzindo o indivíduo à hiperglicemia. E na tentativa de compensar esse excesso de glicose no sangue, as células beta-pancreáticas passam a sintetizar insulina acima do normal, situação denominada de hiperinsulinismo. Esse cenário leva as células beta-pancreáticas à exaustão, fazendo com que haja uma diminuição descoordenada da síntese de insulina, portanto aumentando a hiperglicemia e perpetuando o quadro de diabetes mellitus tipo 2. Essa hiperglicemia sustenta efeitos de estresse oxidativo através da formação de produtos finais de glicação avançada. E esse estresse oxidativo gerado por esses produtos finais de glicação avançada resulta em disfunção endotelial, um dos principais fatores para a aterotrombogênese. A glicose ou qualquer outro açúcar redutor em alta concentração no sangue acaba reagindo irreversivelmente sem necessidade de catálise enzimática com resíduos de lisina ou arginina. Esse fenômeno pode acontecer em ácidos nucleicos, em fosfolipídios, em proteínas e é conhecido por reação de Maillard, que formam produtos finais de glicação avançada. No contexto de doenças cardiovasculares aterotrombóticas, observa-se a reação de Maillard em colágenos presentes na área subendotelial de artérias, provocando modificações vasculares como perda de elasticidade da parede vascular, inflamação por ativação de citocinas e espécies ativas de oxigênio e aumento da expressão do fator tissular da coagulação. De maneira geral, o aumento das concentrações plasmáticas de produtos finais de glicação avançada está associado a diversos eventos importantes na progressão de doenças cardiovasculares aterotrombóticas, como sobrepeso, resistência à insulina, intolerância à glicose, porém é uma condição fundamental no fomento da disfunção endotelial, devido à sua capacidade de gerar estresse oxidativo. O estresse oxidativo pode ser encarado como resultado do desbalanço entre moléculas antioxidantes e oxidantes. Isso acontece porque em altas concentrações, as espécies reativas de oxigênios possuem efeitos deletérios capazes de danificar a conformação e função de macromoléculas celulares essenciais, como DNA, proteínas, lipídios, sendo capazes de levar essas células à morte.
cardiovasculares, as células musculares lisas, endoteliais e fibroblastos em estresse oxidativo acabam respondendo através da proliferação, provocando uma hipertrofia da parede dos vasos, processo relevante na aterosclerose. A aterosclerose é um processo de geração de uma placa de ateroma e é conhecida como uma doença vascular crônica e progressiva, que ocorre em resposta a uma lesão endotelial. Esse processo é resultante do acúmulo de lipídios, elementos fibrinosos e células inflamatórias na parede dos vasos sanguíneos, e tem como consequência a obstrução da luz dos vasos. Esse processo é gradual, assintomático e perpetua ao longo de vários anos. Primeiro, o estado inflamatório crônico por adipocinas, a dislipidemia envolvida e a disfunção endotelial comum em obesos resistentes à insulina faz com que haja excesso de LDL e colesterol entrando na camada íntima dos vasos. Em resposta a isso e por quimiotaxia, fagócitos passam a migrar para a região subendotelial, onde vão fagocitar essas lipoproteínas. Em seguida, no 2, após a fagocitose, ocorre formação de células espumosas na camada íntima dos vasos. Já em 3, que é junto desse processo, ocorre migração de endotélio e miócitos vasculares para a região próxima da luz dos vasos. Já em 4, é possível ver a placa de ateroma considerável obstruindo a luz do vaso. Nesse estado, já é possível constatar tecidos adjacentes sob isquemia. Em 5, conforme o avanço da placa, a formação de núcleo apoptótico. Nesse caso, ele já foi rompido, colocando fagócitos em contato com sangue fluido. Isso leva à formação de trombos e coágulos. Em 6, a trombose já foi instaurada e a luz do vaso já foi totalmente ocluída. Dependendo da artéria acometida, pode ser fatal. Nos últimos 15 anos, o Brasil vem assumindo uma posição de promoção de políticas públicas voltadas à prevenção, controle, educação e acesso a serviços públicos através das redes de atenção à saúde. Estima-se que a verba utilizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, apenas em 2018 para o tratamento de hipertensão arterial, diabetes e obesidade alcançou cerca de 3,5 bilhões de reais. A implantação de políticas públicas por meio de práticas assistencialistas abordam medidas de incentivo, apoio e proteção com planos de mudanças psicocomportamentais, promoção de atividade física e tratamentos dietoterápicos e farmacológicos. No entanto, se tudo está sendo posto em prática, o que falta para o Brasil lidar com essa problemática? A verdade é que a indústria de alimentos detém grande poder econômico no Brasil, o que limita a imposição de medidas regulatórias sobre alimentos nocivos à saúde, assim como hoje é feito com o tabaco. Isso prejudica a saúde da população, que fica à mercê de um mercado de alimentos ricos em sódio, açúcar e gorduras trans bem mais acessíveis, enquanto os saudáveis são bem mais caros e pouco acessíveis. Apesar de ser visto como um fator isolado, a obesidade, através das adipocinas, é um fator de risco para vários outros fatores de risco cardiovasculares, assim como a diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Essa condição faz com que o indivíduo esteja sob um quadro de disfunção endotelial, estresse oxidativo e inflamação crônica. Juntos e com o tempo, ocorre a formação de doenças cardiovasculares aterotrombóticas, as principais causas de morte do mundo ocidental. Para combater esse problema, é necessário um esforço maior de toda a população em conjunto, pois as políticas públicas implantadas entram em conflito de interesse de empresários influentes. Então, apesar de na teoria serem excelentes as políticas públicas, são pouco postas em prática. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.